Eu queria trazer uma abordagem um pouco diferente sobre esse tema, que alguns produtores de conteúdo eu não vejo falar sobre muito esse fator em específico, né? Que tratando de simbologia, arquétipos e de como a nossa mente subconsciente funciona, existe um fenômeno que eu já venho tratando aqui há um tempo, que é sobre as mídias sociais, que interferem diretamente no consciente das pessoas, né? Principalmente, como tem pessoas que são mais suscetíveis a esses estímulos, as mensagens subliminares, como a gente conheceu na infância, por exemplo, eram vistas como coisas satânicas, como coisas ruins, negativas, né? Não necessariamente é dessa maneira, né? Para quem já estuda um pouco do assunto, sabe que são mensagens que entram no subconsciente de uma maneira que o nosso senso crítico da mente consciente não perceba. Então, por isso que é muito comum que desenhos da Disney, por exemplo, muitos vão saber disso, desenhos da Disney, músicas infantis, tem objetos assim que representam alguns órgãos, que representam algumas coisas que não necessariamente eles estão ali para causar algum tipo de suscetibilidade ao sexo, mas sim trazer uma sensação de bem-estar, de dopamina alta. Ele mexe com o nosso subconsciente, a gente não consegue saber por que aquele desenho, aquela música mexe tanto com a gente, instiga a gente, faz a gente ter uma sensação, um sentimento. E é justamente isso os efeitos que todas as mídias sociais fazem com o cérebro do ser humano. Dito isso, né, que é uma introdução bem básica que eu acho que todo mundo já sabe, por que algumas pessoas são bem suscetíveis? E o sexo que eu tô falando, você já sabe qual que é, né? Eu tô tentando evitar problemas aqui com a plataforma. Então, são seres que têm um pensamento de colmeia. E você vê muito atualmente essas pessoas terem o mesmo tipo de comportamento nas redes sociais. Elas estão literalmente repetindo os mesmos padrões, as mesmas manias. Você vê que não tem diferenciação dessas pessoas. Você vê que é praticamente tudo igual. Tudo embalado, é o mesmo tipo de maquiagem, é o mesmo tipo de modo de falar, é o mesmo tipo de foto, é o mesmo tipo de story, é o mesmo tipo de ângulo. Você vê que todas elas praticam a mesma coisa e tentando sempre parecer algo que no fundo nem elas mesmas acreditam, né? Porque a gente até um certo ponto a gente não consegue mentir para si mesmo. A gente pode mentir para si mesmo para fora, tipo, para outras pessoas tentarem acreditar na gente, né? Que são pessoas dissimuladas, que basicamente elas fazem um teatro ali para parecer ter um comportamento X, Y, né? Para se enquadrar num padrão. Só que, cara, todo mundo que está acima da média, todo mundo que tem um certo intelecto ou que já é próspero na vida vai saber diferenciar esse tipo de pessoa. Isso não tem como esconder, né? Esse tipo de comportamento, esse tipo de padrão, ele é muito mais facilmente visto por pessoas do topo, por exemplo. E elas olham isso com um certo desdém, entendeu? Elas até, pessoalmente, elas vão ter educação, vão tratar bem, mas na cabeça delas, elas já sabem que são pessoas camaleoas, elas já sabem que são pessoas que estão tentando entrar num bloco que elas ainda não pertencem. Não que elas não tenham capacidade de pertencer, só que o merecimento ele vem de dentro para fora, não de fora para dentro. E isso é mais comum entre os homens, esse senso de justiça, esse senso de merecimento, ele é mais fácil construído na mente dos homens, porque o homem ele sabe que ele tem que meter a mão na massa para fazer as coisas acontecerem. Ele não espera as coisas chegarem até ele. Ele sabe que ele tem o dever de fazer o seu próprio resultado. Então, é por isso que é mais fácil um homem ascender financeiramente do que outras pessoas, entendeu? Então, por exemplo, se você não sente, né, vamos falar um pouco de ressonância harmônica, de alguns arquétipos disso daí. Se você não se sente feliz, se você não se sente satisfeito, se você não tem esse sentimento dentro de você, você não vai conseguir atrair nada na sua vida. Isso é um sentimento, a felicidade é um sentimento, é um estado de espírito. Esse estado de espírito ele tem que estar presente em você. Você não consegue mentir para si mesmo. O seu consciente e subconsciente eles sabem a verdade. Por isso que eu trato muito essa questão da frequência que você está. E você ter comportamentos mínimos, como eu falei, você cuidar da sua aparência minimamente. Cuidar da aparência não é você parecer ser bonito, é você ter saúde. É você tomar banho, é você passar um creme, usar um creme no rosto de repente para cuidar da sua pele. Você lavar o seu cabelo, você usar um creme ideal para o seu cabelo não ficar sujo, não ficar com cheiro, ficar saudável, você não sofrer com doenças autoimunes, que também é tratado aqui nesse canal. É você cuidar do seu templo de uma maneira que você consiga alcançar, né, galgar aos poucos o seu sucesso, né? Porque é um processo, você está no estado de espírito X, não necessariamente você vai estar bem sucedido na vida, mas naquele momento você já se sente nesse pertencimento, né? Você já se sente merecedor de ter algo na vida.
Então, quando você chega nesse estado de espírito e você, mesmo tendo pouco na vida ainda, mesmo tendo construído muito pouco, você já se sente satisfeito, você quer mais, mas ao mesmo tempo você não está infeliz com aquele estado, porque você sabe que você uma hora vai alcançar. Então você sabe que você agindo daquela maneira, você tendo certos comportamentos, é só questão de tempo para você alcançar aquele objetivo. Então, isso é muito comum, você criar essa mentalidade cedo, e você consegue estudar, você consegue ir investigando na sua vida comportamentos que você teve que mudar, que você teve que se adaptar. Isso é normal, todo mundo passa por esse processo. Ninguém chega com 20 anos, por exemplo, já sabendo tudo isso. Pode até estudar e saber, lendo, mas praticar é uma coisa que leva tempo até você conseguir chegar nesse estado de espírito, né? Sadio, próspero, que você não se abala com os problemas, que você consegue ter uma paciência, que é uma virtude muito importante. Por isso que as pessoas de hoje não conseguem ter paz, porque elas vivem girando numa velocidade muito rápida. Então, se você não tiver paciência e tempo, deixar as coisas fluírem um pouco naturalmente, mas fazendo a sua parte, né? Você não deixa de fazer a sua parte, problemas vão acontecer independente de você estar bem ou não, tá? São coisas aleatórias do mundo. Por isso, quanto mais você tiver organizado, menos problema você vai ter na sua vida, porque você vai saber antecipar todo tipo de problema que pode vir. Então, é muito importante que a gente tenha essa mentalidade. Por isso que pessoas que não têm essa mentalidade querem parecer ser algo. Eu vou lá, me produzo todo e vou para academia com uma roupa curta, uma roupa muito chamativa, eu me emperequeto todo, né, para chamar atenção, para parecer bonito, para ser tão um boneco de Max Steel. Imagina, eu vou para academia, eu sinto que eu não tenho nada, né, que eu não sou nada, mas eu tenho que ir pra academia, eu tenho que parecer ser um cara foda. Nossa, eu vou pra academia, eu boto roupa apertada pra parecer que eu sou forte, eu boto maquiagem pra parecer que eu sou bonito, eu boto um cabelo super chamativo pra dizer que eu tenho estilo, aí tiro fotos chamativas, tiro fotos com posições bem intrigantes, eu vou lá e posto na rede social. Nossa, quando eu conseguir a pessoa que eu quero, eu paro. Então, assim, não precisa dizer muito o que vai acontecer, né? Tu acha que uma pessoa bem-sucedida na vida vai olhar pra essa pessoa e vai pensar o quê? Esse cara tá querendo parecer algo que ele claramente não é. Uma coisa é você já ser um cara saudável, bonito. Bonito eu digo não de beleza, mas você tá bem cuidado, com o cabelo cortado. Você chegar num ambiente, você nem precisa fazer esforço, as pessoas vão notar que você é um cara saudável, você é um cara ok, você é um cara de confiança. Você demonstra isso na sua essência. Então você não precisa provar nada pra ninguém, as pessoas já vão sentir isso em você. Quanto mais você tenta parecer ser algo, mais as pessoas conseguem enxergar que você está forçando a barra, entendeu? Então, por isso que essas pessoas hoje, com esse comportamento em massa, bem suscetíveis a tudo que as outras fazem, nunca vão conseguir chegar nesse objetivo. Porque enquanto elas não entenderem que elas precisam ser antes de parecer, o objetivo nunca vai ser alcançado. E o tempo passa, e o tempo é cruel, né? Quanto mais você levar tempo para entender isso, mas as coisas vão ficar difíceis com o tempo e o resultado vai ser mínimo. Lá na frente você poderia ter X resultados muito maiores do que você poderia imaginar e você chega lá com pouco, né? Você chega, caraca, cara, eu cheguei até aqui, podia estar com isso tudo aqui, por ter perdido tanto tempo no passado, agora eu tô só com isso daqui. É isso aqui que eu mereci, é isso aqui que eu tenho agora. Mas é aquilo, o estado de espírito, né? Se a pessoa estiver consciente do que ela passou, sabe que errou, ela vai se sentir bem minimamente. Por isso que eu falo que o estado de espírito é muito importante. Tá alinhado com a pessoa. Você pode passar todos os problemas do mundo, você pode demorar um tempo a aprender, mas você tem que ter na cabeça que você aprendeu, que você entendeu, aí o seu estado de espírito entra e corrige tudo, e com o tempo vai melhorar a sua vida. Você não vai sofrer, não vai ter ansiedade, você entrega nas mãos de Deus, como diz a Bíblia. Aí você renuncia à sua ansiedade, à sua depressão, e por mais que você viva com pouco, você vai viver bem, tá? A Terra ela foi feita para ser conquistada, para ser vivida minimamente bem. É importante a gente conseguir esses tesouros na vida, você conquistar essas coisas, para você ter um mínimo de conforto na sua velhice, porém o estado de espírito sempre que manda. Porque é o que eu falo, o cara que ganha 10 mil e tá feliz, ele vai estar feliz com 100 mil, ele vai estar feliz com 1 milhão. O cara que ganha 10 mil e tá infeliz, ele vai ser infeliz com 50 mil, ele vai ser infeliz com 100 mil e com 1 milhão. Porque ele sempre vai procurar um problema para se apegar, ele sempre vai procurar uma agonia para se agoniar. Por mais que ele tenha dinheiro, ele vai procurando, ele nunca vai achar o estado de espírito dele, porque o estado, como eu sempre falo, vem de dentro, não vem de fora. Você que chegou até aqui, eu agradeço, eu peço que se inscreva no canal, deixe o seu like para fortalecer o canal, o conteúdo, a criação de conteúdo ainda está começando, ainda está no forno. Tamo junto, confrades.